Assunto que está todo mundo falando em casa, neste momento, volta às aulas, a questão de educação, a escolha da escola, e essa coisa que se misturou, na verdade, porque pai e mãe colocando responsabilidades na escola que, na verdade, não são da escola, a escola buscando dos pais algo que talvez eles ainda não consigam estar entendendo. Então, na verdade, é um grande acordo que deve acontecer e uma grande empatia também entre os profissionais dessa escola, entre os alunos, entre essa escolha toda. Quem vai falar sobre o assunto hoje, que a gente vai falar sobre educação no nosso Papo de Criança, ela trabalha há 27 anos na educação como psicopedagoga, é diretora da Escola Mar e a convidada é Odileide Martins. Seja bem-vinda. Tudo bem com você, Odileide? Muito prazer, Carol. Obrigada. É um prazer estar aqui, né? E poder falar um pouquinho nesse tempo, né? Sobre educação, que é um assunto que eu gosto muito, né? Bom, educação, na verdade, é um assunto que todo mundo gosta, mas ele já virou tão polêmico, porque quando a gente fala de educação, já vem logo a política, porque a falta de valorização desses profissionais, eles não podem exigir porque o profissional não é bem pago, isso tudo virou uma grande bola de neve. Mas hoje eu acho que aquele professor de verdade que ama, de paixão aquilo que ele faz, ele cumpre as suas obrigações. O que falta um pouquinho hoje é esse cumprimento dentro da casa dos pais, não é, gente? Assim, ó, Carol, a família, hoje foi falado sobre divórcio, né? As famílias estão muito diferenciadas, né? Nós não temos aquela família que nos tempos antigos nós tínhamos, né? Hoje a família está diferente, hoje talvez você só tenha um pai ou só tenha uma mãe, ou às vezes a criança só tem os avós, né? Ou uma mãe e um padrasto. Então tá muito diferenciada. Então, mas hoje a criança precisa desse referencial, né? E a escola, ela tenta, ela busca, né? Mas é bem difícil. Essa busca é bem difícil porque vai ficar uma lacuna na vida da criança. Porque por mais que a escola tente, eu acho que também que a escola não pode ser negligente nesse sentido. A escola tem que buscar favorecer o máximo, mas infelizmente a criança passa 4 horas com esses educadores, né? Eu sempre falo lá para os meus educadores, né, como cristã, que nossa escola é uma escola cristã, que eles sejam a carta viva do Senhor para essa criança, né? Que ele perceba os valores dessa criança. Mas a educação vai muito mais além do que a religião. Eu acho que isso não tem nada a ver com religião, né? Eu acho que a educação, na verdade, ela tá ligada aos valores que cada um tem. Eu acho que falando de pessoas amorosas, pessoas que têm fé como um todo, elas vão saber o que é certo, o que é errado e o que cobrar dessa escola de verdade. O que é obrigação dos pais e o que é realmente obrigação da escola. Essa escola, ela tenta ser uma escola de qualidade, ela tem que tentar ser uma escola de qualidade. Os professores têm que ser capacitados, os professores têm que buscar capacitação, os professores têm que ser sensíveis, tem que ter um olhar diferenciado para cada criança, porque nenhuma criança dessa é igual a outra, né? A criança pode ter a idade igual, a parte biológica toda igual, né? As funções físicas todas iguais, mas cada universo, cada criança vem de um universo diferenciado. E cada cabeça, você pode ter 5 filhos, mas os 5 filhos são diferentes. É impressionante. Né? Eu estava vendo vocês aqui no cenário e estava vendo o dom e o talento de cada um. Um falou sobre a área dele, do direito, né? Ela sobre a área da alimentação, você aqui na entrevista, que é algo que é novo também para mim, né? Se for educação é algo que eu falo com mais propriedade, né? Mas então cada criança dessa tem um olhar, tem um sentimento, cada criança dessa aprende diferenciado. Então a gente tem que ter esse olhar diferenciado para a criança, né? E quando eu falo de cristão, porque Deus nos ensina isso. Deus nos ensina que o ser humano tem valor, né? Que cada pessoa é especial. Então isso a gente consegue ver na criança que cada uma é uma especial de Deus. E aquela criança vai desenvolver aquele talento. Hoje já pequeno a gente consegue ver os dons da criança. Hoje já a criança pequena, Carol, a gente consegue ver os talentos da criança que não são uns, tá? São vários. Então talvez esteja faltando isso na família. Essa família não esteja preparada para ver esse teu filho no especial que ele tem. Às vezes até um pai, uma mãe, né, ou aquela pessoa que é responsável por aquela criança, tenta igualar ele muito. Né? Você falou muito sobre elogio, que é importante, né? O elogio é muito importante para uma criança. Você elogiar a criança, você levantar os pontos fortes dela, o que ela tem de talento, isso é algo que a criança vai aprender
né? O tempo todo, aprender que ela é importante, que ela tem valor, né? Isso vai ajudar na aprendizagem dela, né? No desenvolvimento dela. A Isso vontade tudo, que ela vai ter de aprender mais. né? De saber que ela pode chegar lá. Ela vai ter uma perspectiva, que isso está faltando também nos jovens. Uma perspectiva, onde eu quero chegar. Antigamente, a família antiga passava isso muito para os filhos, né? Eram pessoas que Mas hoje o que me compartilhavam. parece é que os pais querem que a escola eduque seus filhos, eduque nesse sentido que a gente está falando, do respeito, do elogio, da paciência. Sim. Porque às vezes hoje, infelizmente, eu falo infelizmente porque a gente vê, né? Às vezes você troca o teu filho por um jornal, você troca o teu filho por uma novela, sabe? E aquele momento, será que você não tem 10 minutos, 20 minutos com o teu filho? 20 minutos para dispensar do teu tempo, porque a nossa vida hoje é uma vida louca. É muito corrida a nossa vida. Eu não sei se você é mãe, mas eu sou mãe, né? Então a nossa vida é muito louca, muito corrida, os compromissos são muitos, né? Então os pais, meu marido, ele sempre fala, né? Ele é psicólogo, ele fala assim, ó, ninguém dá o que não tem para dar, né? Então os pais talvez nem tenham para dar isso, mas você tem que se esforçar. Hoje tem que ter um investimento muito grande na família, mas os pais têm que buscar isso, né? A gente fala muito de pais, mas infelizmente tem crianças que chegam nas escolas, eu estou falando desse 27 anos, não estou falando da realidade que eu estou hoje, né? Mas que eu estou numa escola particular, numa escola com outro tipo de criança, uma faixa etária, mas eu trabalhei desde a educação infantil até o ensino médio. Então hoje a gente vê bastante. Então a gente via muitas crianças que vinham de abrigo, que não tinham os pais, né? Crianças órfãos, crianças que tinham pessoas que eram responsáveis, né? Por elas, assim, que deveriam ser responsáveis, mas que na verdade não estavam exercendo essa responsabilidade. E eu falo que, vamos dizer, de pai e de mãe, quando você constitui uma família, né, consegue construir, você tem que investir no seu matrimônio, investir na sua família, investir no teu casamento, porque os filhos vendo essa harmonia dentro do lar, isso vai formar seres mais seguros, seres mais dotados de qualidades para seguir na vida. Você falou uma coisa, essa coisa do pai que troca por um jornal, que troca por um programa de televisão, pela novela. Eu acho que podemos pontuar, então. Bom, o pai e a mãe querem ver o jornal? Querem ver o jornal. Olha, sim, é importante ver o jornal é um programa interessante, é um programa educativo, eu preciso me manter bem informado, mas depois eu vou ter o meu tempo com você. Para que essa criança também entenda que existem alguns limites, sim, e que quem continua sob comando são os pais. Sim, e assim funciona a vida, não é? Você falou algo muito importante. Uma criança não pode ser criada sem limite. Sabe? Então, o pai, eles estão delegando essa autoridade, que é o nosso assunto aqui, para outras instituições, né? Outras pessoas que têm relação com os filhos dele, e quando essa responsabilidade de autoridade tem que ser instituída dentro do lar, dentro da casa, né? Ele tem que ver esse referencial de autoridade, né? O filho tem que ver. Sabe? Porque também, se ele começar, porque a criança começa, isso eu já atendi crianças assim. Então, assim, ó, a criança começa a ficar egocêntrica, achar que ela é o centro. Ela é o centro, ela é que determina o que vai acontecer naquela casa. Também isso é muito ruim, muito prejudicial. E depois que isso acontece, para resolver um problema como esse, é bem complicado. Difícil. Isso aí já vem com outras patologias, né, agregada na vida dessa criança. Por que eu falo isso tudo assim? Porque a pessoa, quando ela vai buscar essa escola, ela que não pense nesse sentido, ela pensa em outros valores, em outras prioridades, não é, para o seu filho, para sua filha. A educação a gente dá em casa. Esse é o recado que a gente queria dar, não é? Porque respeitar os professores, principalmente, eu venho de uma família de professores, então qualquer desrespeito aos professores me deixa completamente indignada, viu? E se você trabalhar com o seu filho, com essa autoridade, né, exercendo essa autoridade, o teu filho vai ser mais feliz e vai respeitar isso, né? Vou dar um tempinho aqui, Odileide, porque eu queria mostrar só para o pessoal como é que a Natália está procedendo lá a nossa receita. São brusquetas de abobrinha com uma porção de queijos deliciosos. E ela fez então a mistura, temperou lá com sal, pimenta, né, Natália? Azeite de oliva, que vai deixar bem úmidozinho, já que a abobrinha não vai soltar água. Então aqui tá a castanha picadinha do Pará, a abobrinha, o gorgonzola, o parmesão, um pouquinho de pimenta, de preferência moidinha na hora, tá? Você sabe o que você tá
E aí você já colocou no forno. Eu já coloquei no forno, tem algumas aqui no forno. Tá. Quanto tempo mais ou menos, só para o pessoal não perder, né? Depende da potência do Mas forno. uns 3 Esse minutinhos, nosso assim, super rapidinho. forno aqui, bem potente, vai ficar em torno de uns 5 minutos. Então, tá bom. É o tempo pra gente Deixa eu mostrar depois do Só intervalo. deixa eu mostrar como é que faz pra Tá. colocar o recheio nela aqui. Com a ajuda da colher, você coloca com uma liga, fica com uma certa ligazinha, você coloca por cima da torrada. Na quantidade da fome de cada um. Uma quantidade assim fica bem bacana, porque Tá bom, não fica claro. seco demais, fica bacana. Tá certo? A gente já volta aí pra ver o resultado, tá, Tá Natália? joia. Acabou meu tempo, Anne? Odileide, a gente volta a falar sobre educação e outras oportunidades. Eu espero que o pessoal reflita muito sobre esse assunto, porque afinal de contas estamos aí prestes, não é? As férias estão acabando, a criança está cheia de manha dentro de casa e agora é hora de voltar para a escola. Foi um prazer, obrigado, né? Fique para provar as nossas brusquetas, então. Obrigada, eu vou provar. Fiquei curiosa. Cheirinho tá bom. Tá A bom, gente querida. volta já já, depois do intervalo.